Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Essa hora que a gente começa a tremer. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos nesta noite. Podem se assentar, por gentileza. Enquanto você se assenta, eu quero dizer da minha gratidão ao pastor Carlos pela confiança de trazer um radialista para pregar no culto da laje. Pelo amor de Deus, isso é vigília na certa, gente, é sério. Ô raça para falar é radialista. Eu tive que anotar algumas coisas, porque você sabe que eu estou ficando meio idoso e com os cabelos vão caindo, alguns neurônios vão junto. E eu não queria deixar nenhum detalhe de fora daquilo que Deus colocou no meu coração para falar para você nesta noite. Alegria em rever aqui meu querido irmão Valério, que na verdade, a primeira vez que eu olhei para ele, eu achei que era o Caleb, um cantor lá de São Paulo. Sério, achei que era ele. E o pessoal chama a mim de cabeção. Mas é o Caleb que é, não tem nada a ver com o Valério, não. Alegria também de rever aqui de surpresa meu querido Marlon, meu companheiro de penteado. Irmão Alessandro também, companheiro de penteado. A gente está bem, está economizando shampoo, está uma bênção. Cosme, que alegria te conhecer, meu irmão. Meu caro irmão, lá do Recife. Oxe, uma caravana foi botar o irmão para fora de lá para vir mandar para o Rio de Janeiro. Não, botar não, para acompanhá-lo. É acompanhá-lo para que ele estivesse aqui hoje. E aquilo que o irmão falou sobre um sonho de estar no culto da laje. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nem nos meus melhores sonhos, onde eu imaginei ter essa honra de poder falar a todos os irmãos e ao pessoal também pelas redes sociais, aqui no culto da laje. Falei com alguns pregadores, amigos meus, falei, vocês são os covardes, sem vergonha. Era para vocês estarem no culto da laje, não eu. Porque os caras que pregam lá são desse jeito, e agora tem o Cid pregando lá. Pelo amor de Deus, eu não sei se... Está caindo o nível, gente? Rapaz, eu sei que é o seguinte, aumenta muito a minha responsabilidade. Sirvo a Deus na DEVEC, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, lá na Penha, sou ovelha do pastor Silas Malafaia, homem brabo, anda na linha, se não dá ruim. Sério? Vocês não conhecem. Ô Jesus, que isso, meu filho? Quando ele começa com que isso, meu filho, eu tenho medo, eu começo a ficar careca quando ele fala isso. E já percebeu que falou bastante. Que é isso, meu filho? Abra sua Bíblia, por gentileza. O livro de Lucas, no capítulo 8. Lucas, no capítulo 8. Queria estar convidando os irmãos. É verdade, é o praxe da igreja, por favor. Assim, fiquem de pé. Para que a gente possa ler a palavra do Senhor nesse momento. Lucas, capítulo 8, a partir do verso 5 até o verso 9. Até o verso 8. Um semeador saiu a semear a sua semente. E enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu também as devoraram. A minha linguagem é um pouco diferente da tua, mas o sentido não muda. E a outra parte caiu sobre a pedra, e tendo brotado, murchou porque não tinha umidade. E a outra parte caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. A outra parte caiu em boa terra, e crescendo produziu fruto a 100 por 1. E dizendo essas coisas, o mestre dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus, obrigado por essa oportunidade única, oportunidade ímpar, de poder ministrar ao teu povo a tua palavra, de poder falar ao teu povo aquilo que o Senhor tem para dizer para cada um de nós. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de poder fazer a diferença na vida de uma pessoa que vai me ouvir nesta noite. Seja aqui na nave da igreja, seja o pessoal que está pelas redes sociais, na internet, mas alguém vai ouvir essa palavra hoje e vai entender por que você está tão preocupado com o resultado que não depende de você. Obrigado, Senhor, pela tua graça, que nos dá o que nós não merecemos, e pela tua misericórdia, que não nos dá o que merecemos, e nós te somos gratos em nome de Jesus. Amém. Podeis nos assentar. Esse não é um texto, não é uma mensagem que você não tenha ouvido antes, muito pelo contrário, você deve ter ouvido falar sobre essa mensagem 388 vezes, ou mais.
E hoje eu não quero falar sobre o que o texto já autoexplicativo diz, até porque Jesus já explicou o significado da parábola. Mas eu quero falar para você sobre uma coisa que tem tirado o sossego de muita gente, que é o fato de ser o semeador. Semeador, sujeito indefinido. Observe que o texto não diz quem era o semeador. Semeador não tem nome. O texto apenas diz um semeador saiu a semear. Ser um semeador é uma honra, mas também em determinado ponto é um degredo, em determinado ponto é uma certa desonra, porque tem muita gente que acha que por ser semeador não merece o prestígio, porque o semeador é apenas um empregado. E se ele é um empregado, ele tem que obedecer ordem. E se obedece ordem, não tem autonomia. Não tendo autonomia, quem ele pensa que é? Muitas vezes eu tive que ouvir essa palavrinha maldita. E muitas vezes eu guardei essa palavra no coração. Quem você pensa que é? O problema todo é que as pessoas esquecem, muita gente esquece, não aqui, talvez na minha igreja, talvez lá na Penha, ou lá no Recife, não sei, talvez em São Paulo. Tem sempre alguém que acha que é um pouco melhor do que o outro, porque tem alguma coisa para falar. Porque prega bem, porque canta bem, porque ora bem, porque tem talento. Mas esquece que se Jesus puxar a tomada, deu ruim. Não funciona. Se Jesus tirar o cabo da bateria, ferrou. Não vai sair nada. Então por que às vezes temos a mania de achar que por causa da minha posição eu tenho direito de olhar para você de cima para baixo e achar que você é menor do que eu? Um semeador saiu a semear. Quando diz que um semeador saiu a semear, é porque ele não era a última opção, não era a única opção. Tinha outros semeadores, mas nesse caso, um semeador saiu a semear. Sujeito indefinido. Qualquer um pode ser o semeador. Qualquer um de vocês aqui pode ser o semeador a quem Deus se refere nesta noite. Talvez aqui para tirar uma carga que você se colocou no seu pescoço e tem sofrido muito por isso. E tem sofrido muito por isso porque fez a escolha de ser um semeador e tem que escutar pessoas dizerem quem você pensa que é para achar que pode falar para mim nesse tom. E você sabe, eu tive um problema alguns dias atrás, comentei com o pastor Carlos que essa foi a única agenda que eu não consegui cancelar. Foi a única agenda, a que eu tinha mais medo, eu não consegui cancelar. Fui pregar num congresso de jovens algum tempo atrás e preguei uma mensagem sobre aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E preguei essa mensagem, dividi o versículo e Deus abençoou a igreja. E foi bênção, foi bênção. Sai de lá glorificando a Deus. Nenhuma alma se converteu. Nenhuma mãozinha se levantou ou em reconciliação ou aceitando a Cristo. Mas em qualquer forma, a igreja recebeu a mensagem, foi bênção. Voltei para casa, na outra semana tinha uma outra agenda, eu não sabia dessa agenda, não tinha sido eu a marcar. Alguém me ligou, o irmão já está vindo, eu estou vindo para onde, cara pálida? O irmão está marcado para pregar hoje na igreja. Eu, sério? Ninguém me avisou nada. Estou indo para aí. Peguei o CID móvel e fui. Fui para a igreja pregar. Pregar o quê? Pregar o quê lá? Não tinha preparado nada. Então eu pensei, vou pregar a mesma mensagem da semana passada. Deus abençoou. Vou pregar a mesma mensagem. Preguei a mesma mensagem, com alguns detalhes a mais. E Deus abençoou de novo. Nenhuma alma se converteu. Não vi lágrimas se derramando dessa vez. Mas eu vi pessoas muito felizes por aquilo. O pastor no final bateu no ombro, que mensagem. Perigoso demais. Perigoso demais. Fui para casa, já um pouco abatido, triste, porque ninguém se converte quando eu prego. Deus do céu, que tipo de pregador sou eu? Que eu não consigo fazer uma pessoa vir ao altar de Deus. Passou. Fiquei quieto, fiquei pensando nas outras agendas, preparando algumas mensagens, mas nada acontecia, estava vazio, total.
Estava em casa, quase dormindo numa quarta-feira, meu cunhado me liga, o esposo, eu chamo de meu cunhado, mas ele é casado com a irmã da minha esposa. É com cunhado que fala? Então que seja cunhado mesmo, tá? Já é ruim por ser cunhado, tá bom. Coisa horrível de falar isso do cunhado. Ele, ô Cid, você pode vir pregar aqui na igreja agora? Como é que é o negócio? Vem pregar aqui na igreja agora, o pregador faltou. Eu falo, agora virei tampão. O pregador não veio, o cara vem aqui, traz a palavra aqui. Eu falei, Guinho, não tenho nada para falar. Ele, é assim que Deus quer, é quando você não tem nada para falar que Deus quer. E tal, eu falei, você está pregando para mim, então prega logo aí. Ele, não, tem que ser você. Eu, tá bom, fui. Adivinha qual mensagem que eu preguei? A mesma mensagem. Pensa num homem cansado. Foi assim que eu fiquei quando terminou a mensagem. Mas ninguém se converteu. Não foi lindo não, minha irmã, foi um cansaço. Foi terrível. Porque na verdade, naquele momento, não era eu mais o pregador. Era apenas um bobalhão falando de alguma coisa repetida, porque estava num terreno cômodo demais. Uma semente vencida. Não a palavra de Deus, mas a semente que eu estava guardando, uma semente vencida. Voltei para casa, esqueci até que eu tinha de carro. Voltei para casa a pé. Lá da Vila Cruzeiro até chegar do outro lado da Penha. E quando eu cheguei lá, eu falei, caramba, cadê a chave de casa? Eu botei a mão, tá no carro. Cadê o carro? Deixei lá na igreja. De tão desolado que eu fiquei. Porque naquele momento eu percebi que aquele que tem os mandamentos não quer dizer coisa alguma. Porque você ter os mandamentos, você tem porque você conhece. Mas se você não honra, você não está dizendo coisa alguma. E voltei para casa me sentindo tão mal com aquilo que eu falei, Deus, eu não vou mais pregar, só no ano que vem agora. Eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso parar um pouco, eu preciso ler mais, eu preciso orar mais, preciso buscar mais, eu preciso ter comunhão contigo para entender quando é o que o Senhor está falando, ou quando é só o meu conhecimento falando. E cancelei todas as agendas do ano. Um problema no meu braço me tira a paz, é dor 24 horas por dia. Pastor Carlos bem sabe disso. Tomando remédios para dor todo dia. Aí de repente descubro, quando eu vou no dentista ver porque estava sangrando a minha gengiva, eu descubro que eu não tenho osso segurando os meus dentes. Eu não entendo isso. Peraí, mas o que está segurando os meus dentes então? Eu não faço a menor ideia, mas eu vou ter que fazer uma cirurgia, além do braço que eu vou ter que fazer uma cirurgia, vou ter que fazer uma cirurgia na boca também. Falei, Deus, o que é isso? Só que tem um detalhe interessante, quando você para as coisas sem que Deus tenha te mandado parar, aí você começa a escutar uma canção que eu toco todo dia na rádio. Mas misericórdia, tem que ouvir todo dia também na rua? Eu parei, falei, não vou mais pregar esse ano, eu vou buscar, não busquei. Vou estudar mais, não estudei. Vou buscar mais a comunhão contigo, não busquei. Mas começo a ouvir alguém sempre sofejando em algum lugar, no ponto de ônibus, no trem. Eu andando no trem, tem sempre alguém do meu lado. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Falei, isso é marcação. Isso é implicância, isso é bullying já. Um amigo meu me convidou para ir numa igreja onde ele queria pregar, não queria ir sozinho, fui com ele. E eu já ouvi, eu toco essa música todo dia na rádio. Midian é minha amiga do coração, pastor Eliel é meu amigo do coração. E de repente estou lá na igreja, uma criança é chamada para cantar. E qual canção que a criança cantou? Aí eu não aguentei, ali eu desabei. Aí o pastor Ângelo falou, rapaz, Deus te pegou bonito aí, hein? Tranquilo. Aí eu estou em casa quietinho, minha filha me manda um vídeo. Pai, olha só que coisa mais linda que a Manu gravou para você. Manu é minha netinha. Olha que coisa linda que a Manu gravou. Qual música? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Qual agenda que eu não consegui desmarcar? A agenda que eu tinha mais medo, porque eu me sinto apenas mais um semeador no meio de uma multidão de semeadores. Tem semeadora aqui nessa igreja que você nem faz ideia. Tem uma semeadora que veio cheia de semente de girassol. É uma semeadora. E semeou um abraço que eu fiquei com inveja do abraço. E que bom, meu irmão. Você não tem ideia do... Aliás, você tem ideia, tanto que você pediu para fazer. O poder que um abraço tem. Não é só um abraço. É uma troca de calor. É um encostar de pele. É uma comunhão que poucas pessoas podem ter.
Ninguém abraça inimigo. A gente abraça porque no nosso abraço a gente está transmitindo para alguém aquilo que nós temos em nós. Um semeador sai a semear. E quando esse semeador sai a semear, também está se abraçando de alguma forma. Mas tem um problema: a semente. Observe que o texto diz que ele saiu a semear e a sua semente caiu na beira do caminho. Uma outra parte da semente caiu no meio das pedras. Outra parte da semente caiu em terra boa. Quantas vezes fala do semeador? Uma só vez. Porque o semeador não importa. O que importa é a semente. Mas tem uma coisa, uma particularidade na semente que é bem interessante. A semente não depende de você. A semente não depende de você. A semente não depende de você. Não depende de você. A semente, ela já vem pronta para você. Você não fabrica a semente. Ela já vem pronta. Você só precisa fazer o seu ofício. Você só precisa semear. Só que eu fiquei pensando uma coisa. Qual era o contexto daquele semeador? Qual era o contexto que aquele semeador saiu a semear? Era um contexto de dominação romana. Jesus estava contando uma história sobre um semeador, falando isso para agricultores. Toda a palavra que Jesus falava era dirigida para um grupo de pessoas que sabiam o que ele estava falando. Um pescador que vai ao mar pescar, ele sabe do que Jesus fala, quando ele fala da rede, quando ele fala do peixe, quando ele fala também de outras coisas. Todas as palavras de Jesus foram direcionadas a quem estava pronto para entender. E a palavra de Deus para você nesta noite, se você está aqui nesta noite, essa palavra é para você entender. Para de se preocupar com o resultado que não depende do teu esforço. A preocupação com alguma coisa tira de você a percepção do que acontece aqui e agora. A preocupação com uma coisa que não aconteceu ainda faz com que você sofra, perca a noite de sono, a ansiedade te pega, a depressão te pega, porque você está preocupado com uma coisa que ainda não aconteceu e que provavelmente não aconteça. Para de pensar no que acontece amanhã, viva hoje. A semente é para ser plantada hoje, amanhã já é um outro dia. O dia acaba à meia-noite, logo a seguir começa um novo dia. Mas o semeador continua com a sua semente na mão, pensando no que fazer. Agora eu estou preocupado, eu estou numa dominação romana, não tenho mais propriedade da terra, nada que eu tinha agora é meu, porque eu tenho que pagar impostos. Se eu comprar uma semente, eu tenho que pagar o imposto da semente. Se eu comprar sal, eu preciso pagar o imposto do sal. Se eu compro comida, vou ter que pagar o imposto da comida. Os romanos dominam a terra. Não tenho liberdade para ser quem eu sou. Eu sou apenas um pobre trabalhador. A condição social desse homem, ele era um empregado. Mas baseado em quê? Engraçado que tem gente que adora falar isso. No original hebraico. Mas eu fui procurar também o que significa no original hebraico essa palavra. No hebraico, Icar. No grego, Georgos. É um nome bonito para colocar num filho, inclusive. Bota qual o nome do seu filho? Georgos. Como é que é o apelido dele? Geozinho. Não, põe não, gente, põe não. Meu pai já fez isso comigo uma vez, não foi legal não. E o significado dessa palavra é aquele que cuida, planta, colhe, é o ofício de um empregado. O semeador é um empregado. Você está entendendo o que eu estou te dizendo aqui? Você não se manda, porque você é um pregador. Você não se manda quando você é um músico da casa de Deus. Você não se manda quando é um pastor. Você não se manda quando é um diácono da casa de Deus. Você não se manda quando você acha que você se manda. Você não se manda porque você é um empregado. Aquele que é encarregado tem um ofício e tem que obedecer a ordem de quem manda mais do que você. Você em casa de repente está pensando, mas puxa vida, se ele era um empregado, por que ele tinha a semente? Alguém deu a semente para ele. Alguém que tinha. Alguém que podia. Porque se eu tenho uma semente, eu vou usar para o meu benefício. Se alguém me deu algumas sementes, é porque essa pessoa tinha sobrando. Então é meu patrão, ele quer ver resultado do que eu estou fazendo. E aí começa o grande problema de nós todos. É quando a gente imagina, eu preguei a palavra, alguém precisava ter se convertido. E você até abençoa vidas, você até prega. E pessoas se convertem. Mas a tua casa não. Você já reparou? Que você prega, você canta, você ora, a igreja pula, se quebra, se quebranta, mas a tua casa continua meio que uma sucursal do inferno.
É briga todo dia, é discussão todo dia, é ameaça disso, é ameaça daquilo, é isso que acontece, é aquilo que acontece. Meu Deus, o que está acontecendo? Por que lá fora eu sou uma bênção e não vejo a bênção na minha casa? Talvez seja a hora de você se calar em casa. Talvez seja a hora de você parar de querer forçar os seus filhos a serem quem você é. Porque em alguns momentos, em algumas situações, talvez o melhor seja os nossos filhos não serem como nós. Porque o nosso exemplo não tem sido aquele exemplo legal que um filho possa querer seguir. Por isso que eu disse, Deus está querendo tratar com uma pessoa, seja aqui ou seja lá fora. Mas você precisa entender que você precisa parar de falar aquilo que você não é. E começar a deixar de ser o que você não é, para começar a ser aquilo que Deus quer que você seja. E está demorando muito já. Veja bem que esse homem, quando sai a semear, ele sai com um objetivo: eu preciso cuidar da minha casa. E era uma coisa interessante, porque veja, ele saiu a semear, mas ele joga a sua semente. Enquanto semeava, uma parte cai na estrada. Não dá uma ideia de desleixo? A outra parte cai no meio dos espinhos, a outra parte cai no meio das pedras. Não dá uma impressão de desleixo? Mas vamos dar um desconto para esse homem na situação que ele vivia. Dominação romana. Ele não tinha uma terra que era dele. Talvez já tivesse trabalhado na fazenda do seu patrão. E naquele momento estava indo a caminho de casa. Então ele percebeu o seguinte: puxa, tem ali uma moita de espinhos. Esses espinhos é que delimitavam uma propriedade de cá e a propriedade de lá. Não era espinho que nascia assim à torta direita, embora tenha. Só que esses espinhos eram a cerca. Hoje nós temos cerca eletrificada. Ali o pessoal tinha uma cerca de espinhos, para que quem metesse a mão, tentasse pegar, ia se machucar pelo menos. Aquele miserável roubou minha manga. Que bom, saiu todo arranhado também, porque tem espinho na cerca, né? Parece, vai machucar o miserável porque está roubando o que é meu. Aquele homem lança a sua semente. Parece um desleixo, mas era atitude de desespero. E talvez hoje o teu desespero, Deus tenha me trazido aqui nesta noite para dizer para você: para de se preocupar. Deixa o desespero para lá e volta a esperar em mim, que eu sou o Senhor teu Deus. Se acalma, se aquieta. Não é você quem faz, sou eu quem determina as coisas. No ato de semear, cai um pouco da semente na estrada. E eu fiquei pensando, por que a Bíblia fala de estrada? Quando a Bíblia fala de alguma coisa, tem sempre alguma coisa por trás ali. Então você tem que pesquisar para saber. Eu procurei saber o que os romanos fazem quando eles invadem a terra. A primeira coisa que eles fazem é pegar sal, muito sal, e joga nas fazendas, joga nas plantações, joga nos mananciais, joga o sal em qualquer lugar que eles encontram, porque onde o sal está não cresce mais nada. Onde joga o sal em cima de alguma coisa não nasce mais nada. Qual era a maneira de fazer com que as pessoas se escravizassem e ficassem devendo aos romanos? Joga sal na plantação deles. E quanto semeador que deveria semear junto à semente está semeando sal na tua vida, está semeando sal na tua plantação, está semeando sal no teu ministério, está semeando sal nas tuas palavras. E o pior, você tem aceitado essa palavra de sal e jogado no coração, e não nasce nada quando o sal quebra a sua comunhão com Deus. E aí eu me lembro de um versículo que está bem claro na palavra de Deus, lá em Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Só que tem uma diferença. Eu estava ouvindo uma preleção do pastor Brian Kibuka, que achei muito interessante, quando ele falava sobre as parábolas, e uma dessas belas pérolas que ele liberou foi uma dessas assim. Sabe, o romano tinha mania de construção de coisas, era muito interessante. Construir estradas, aquedutos, construir tudo para facilitar a vida deles, escravizando a mão de obra do país que eles haviam invadido. Então veja bem, tem uma diferença entre o sal que a gente tira do mar, que é o cloreto de potássio, cloreto de sódio, tira lá o sal do mar, ele dura muito mais. Mas o sal que é tirado das minas terrestres, tem sal da terra, o sal das minas terrestres, ele pode ser usado para salgar. E o que acontece é que o comércio daquela região, o comércio de peixes que vinham de longe, você precisava salgar aquele peixe para que ele não apodrecesse até chegar onde você estava.
Tinha que atravessar o mar para chegar lá aquele peixe, ou aquela carne, seja o que fosse. Precisava salgar. Usava-se o sal marinho ou o sal da terra. Só que o sal marinho deixava com sabor mais encorpado, era mais gostoso. Imagine você comer um bacalhau, era exatamente aquilo ali. Só que quando você salga com o sal da terra, com um determinado tempo, se ele ficar muito exposto à propriedade, ou mesmo até às intempéries, ele pode vir a se salgar. Vós sois o sal da terra. Mas acontece que se você não tiver cuidado com ser o sal da terra, você pode se tornar amargo depois de um tempo. Por quê? Porque eu sou o semeador. Eu sou o levita da casa do Senhor. Eu sou um cantor. Eu sou isso, eu sou aquilo. Cara de pau, você não é nada. Porque o único que diz eu sou o grande, eu sou, é aquele que envia. É aquele que te leva, que te leva, que te leva e te faz ser uma bênção. Vós sois o sal da terra, mas se esse sal da terra perde a sua propriedade principal, se ele perde a sua principal característica, ele não serve para nada a não ser para ser usado como construção de estrada dos romanos. Eles abriam uma, como é que chama lá na roça? É uma picada que fala, né? Lá em Minas é picada. Abriam uma picada no meio do mato, e então você vai pisando aquele caminho, só que vai crescer mato de novo. Então se você pega o sal da terra, que já não serve mais nada, não serve para salgar mais nada, porque já é amargo, já não tem mais a sua função, se torna insípido, não salga mais, você pega aquele sal e joga exatamente na estrada. E cobre com uma fina camada de terra. Não nasce mais nada. E se você tiver um dia a oportunidade de procurar e ver isso na internet, ou mesmo lá indo em Israel, que eu profetizo que você vai lá em nome de Jesus, você vai ver as estradas, ainda a estrada dos romanos, que foi colocada ali há mais de 2000 anos, e aquela estrada continua do mesmo jeito, porque o sal da terra, quando não serve para mais nada, serve para ser pisado pelos homens, e o pior, dura por muito tempo o malefício que isso traz. Seja você o sal da terra, mas o sal que ainda salga, que faça a diferença aqui na Rocinha, onde quer que você esteja. Que você seja o sal da terra, que faça a diferença na vida de pessoas. Que você tempere a vida de pessoas, não estrague o sabor das pessoas. Palavras de vida, palavras de bênção, palavras de vida eterna, palavras que trazem de novo a esperança para alguém. Seja você o portador do sal, que faz a diferença na vida de alguém. Mas veja, o solo era pedregoso. E o texto não diz que esse homem havia preparado o terreno para plantar. Ele não tinha tempo para isso. Ele precisava jogar a semente onde ele pudesse jogar, porque onde ele jogasse provavelmente nasceria alguma coisa. Ele precisava cuidar da família, a família estava em risco. E ele precisava levar alimento para a família. Então ele falou o seguinte: vou jogar. Onde jogar? Se nascer, a minha família tem alimento. Por isso o texto diz, cai na beira da estrada. Só que à beira da estrada todo mundo passa, todo mundo pisa, pássaros comem, não se viu de muita coisa. Assim também é às vezes, mesmo você sendo um semeador, que tenha realmente muita coragem, muita aplicação naquilo que você faz, parece que tem vezes que a sua semeadura não dá nada. Parece que a sua semeadura não acontece nada. E você ora, você vai para a consagração, você jejua, você vai para as campanhas, você vai para a igreja, você faz tudo certo, mas parece que a coisa não deslancha, parece que as coisas não acontecem. A palavra para você nesta noite é: para de se preocupar com isso também. Não é um problema seu. Está se preocupando com um problema que não é seu, não é para você. Esse problema não é para carregar. Deixa lá, aos pés da cruz. Cai nas pedras, até parece, agora vai dar certo, em nome de Jesus. Começa a dar certo, você se empolga, vamos embora, todo mundo comigo. E de repente os resultados não foram bem aquilo que você esperava. E você começa a dizer, caramba, de novo, mais uma rasteira, mais um 7-1 passando a rasteira em mim. Deus, eu sou teu servo, o que está pegando? Não se preocupa com isso também. Só pensa mais da próxima vez. Tenha mais inteligência da próxima vez. Nem todo aquele que bate no teu ombro dizendo, oh meu irmão, realmente é teu irmão. Nem todo mundo que você leva na tua casa é realmente teu amigo. Nem todo mundo que entra no teu quarto quer realmente te abençoar ou estar lá contigo em comunhão. Não, nem sempre
alguém que aperta a tua mão, a paz do Senhor, meu irmão. Nem sempre essa pessoa é teu amigo também. Cuidado com quem você tem andado. Escolha melhor suas companhias. Pode ser espinho, pode ser laço. Mas como é que vou fazer para descobrir? Você tem um Deus. E você pode conversar com Ele. E quanto mais próximo dEle, mais parecido com Ele você fica. E quanto mais parecido com Ele você fica, menos vão enganar você. E a receita está simples, está aqui, ó. Busque a Deus e o conhecimento na palavra dEle. Ore a Deus, Ele vai te mostrar quem é quem, para que você não seja enganado, não seja enganada, e que você possa dizer: Deus me livrou de mais uma mala. Mas ore por aquele que te persegue. Interceda por aquele que te odeia, porque Deus vai alcançá-lo também. Veja que a semente, como eu disse, a semente não é tua, você sendo semeador. A semente nunca é tua. Deus te deu a semente para que você pudesse usar essa semente para abençoar a vida de alguém. O semeador saiu a semear. O ofício está aberto para que ele possa fazer. Lá no livro de Isaías, no capítulo 55, no verso 10. E diz assim a palavra do Senhor: como a nuvem e a chuva que descem do céu e não voltam para lá, sem regar a terra e fazer brotar e florescer, a fim de que produza semente para o semeador e pão para aqueles que têm fome. Veja que a semente, eu já disse, não é tua. E não adianta, por mais fruto que você tenha tido da sua semeadura, nunca bata no peito dizendo: eu sou o cara, porque 20 ou 30 pessoas se converteram, Deus curou, Deus batizou com o Espírito Santo. Não foi mérito teu, porque Deus usou também uma mula para debater com o profeta, e o profeta perdeu o debate com a mula. A mula às vezes é mais inteligente que eu e você, porque a mula ouve a voz de Deus e não questiona, e a gente questiona o que Deus tem. Deus, eu quero pregar lá no culto da laje. Ainda não é o seu tempo, malas. Espera, fica quieto no teu canto. Deus, eu quero cantar em algum lugar. Se espera a tua vez. Não vá metendo as caras, porque quem mete as caras acaba quebrando a cara. Quando Deus manda, Ele abre o caminho. Quando você vai por tua conta, a baleia te engole. É tudo uma questão de saber quem é que manda. É tudo uma questão de saber quem é que está ordenando a bênção. A chuva só vai cair do céu se Deus quiser. O teu emprego só vai cair do céu se ele for um meteoro. O teu emprego não vai cair do céu. Depende da tua procura, depende da tua especialização, depende daquilo que você faz para procurar. Não, eu vou viver da obra. Vai ser pedreiro então, mala. E o pior de tudo, traz problema para os pastores, traz problema para a igreja, traz vergonha para a casa do Senhor, porque eu estou vivendo da obra. Preguiçoso sem vergonha. Quem te chamou? Ai, Deus, não era nada disso que eu tinha para falar, Senhor. Você está rindo, né? Quer trocar de lugar, meu irmão? O negócio está ficando ruim pro meu lado aqui. Aleluia, aleluia. Veja, por que eu disse para você logo no início, para você não ficar preocupado com o resultado que não é teu? Quando o semeador semeia a semente, se ele faz o trabalho como deve ser feito, abrir um buraco no chão, jogar a semente, regar e ficar cuidando de tudo, ali termina o seu trabalho. Você já pregou para a tua família, você já pregou no teu trabalho, você já falou para as pessoas que você conhece o quanto Jesus é bom. Você já foi usado em profecia para falar com o irmão, com a irmã. Você já foi usado por Deus para entregar uma mensagem forte para alguém. Você já foi usado por Deus para falar alguma coisa. E de repente você fica preocupado. Deus, cumpre a tua palavra, senão eu vou passar vergonha. Cumpre, Deus, a palavra, senão eu vou passar vergonha. Deus, eu falei com o Valério, que o Valério... Ah, Deus, vai lá. Você fica preocupado com um trabalho que não é teu. Você já não falou o que tinha que ser falado? Já não lançou a rede? Você já não fez o que você tinha que fazer? Já não orou para a salvação da tua casa? Continua orando pela salvação da tua casa, mas para de ficar forçando a barra.
Não força a palavra para que a palavra cumpra o seu objetivo. A palavra vai cumprir o objetivo dela, independente de você. A semente não depende de você. A semente já tem nela tudo o que precisa. A semente não depende do teu esforço. Porque tem sementes que você não precisa regar para nada. A semente do trigo, sim, você precisa ir lá cuidar de vez em quando, jogar água, limpar o terreno, porque senão cresce o joio junto. Você pode se preocupar com isso, mas tem coisas que não. Especialmente esse que eu preciso falar para você nesse momento. Você já pregou para a tua casa, já pregou para o teu marido, aquele enfusado que não se converte, que não larga a praga do cigarro, que não larga a droga do vício, que não larga o vício da droga. Você já falou para tua esposa, já falou para tua namorada, falou para teu namorado, já falou para todo mundo que você queria falar, que a bênção de Deus vai alcançá-lo se ele ficar na posição a que Deus chamou. Para de forçar a barra agora, já chega, porque aqui acaba o teu trabalho. Quando você fala, Deus, já fiz o meu trabalho, agora é contigo. E o pior, a gente continua carregando um peso em cima da gente. Continua carregando o peso de saber que a palavra que eu preguei não teve o efeito que eu esperei. Que a música que eu cantei não teve o resultado que eu imaginei. Que a oração que eu fiz não obtive o resultado tão rápido ou do jeito que eu planejei. E você fica preocupado com uma coisa que você não sabe fazer. Você pede a chuva, mas você sabe fazer chuva? Não. Você pede o arroz, mas você sabe como é que a semente do arroz se desenvolve? Não. Você quer mesmo, eu quero comer um peixe, mas você sabe como é que o peixe foi gerado? Não. Você tem uma ideia base da biologia, mas você não sabe como foi que aconteceu. Afinal de contas, a Bíblia fala que de um modo terrível eu fui tecido no ventre da minha mãe. Terrível no sentido de feio? Não. Terrível no sentido de que eu não conseguiria, nem nos meus melhores sonhos, fazer uma coisa dessa. Já reparou quantos bilhões de neurônios você tem? Aí as pessoas estão criando robô que aprende com o humano, mas não aprende a ter sentimento, não aprende a ter atitude sozinho. E quando tem, ele aprende porque vê alguém programando para que ele faça aquilo, mas ele não tem alma. Se desligar ou acabar a bateria do robô, ele também acaba. E você não é um robô. Você pode se levantar de onde você está. Você pode parar de sentir pena de você mesmo. Você pode parar de se ocupar com um problema que não é teu. Quando a semente jogada na terra, ela é. Aí começo, me encaminhando para o final dessa palavra, dessa mensagem. Veja que em Filipenses capítulo 2, verso 13, Deus diz: pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, isso de acordo com a minha vontade. Amém? De acordo com a minha vontade. Amém? Tem alguém aí? De acordo com a minha vontade. Amém? Não, amém não. É de acordo com a vontade dele. Não é a minha vontade, porque a minha vontade não opera nada. A minha vontade não faz crescer nada. A minha vontade não transforma o coração. A minha vontade não cura um leproso. A minha vontade não ressuscita alguém. A minha vontade não cura um câncer. Mas a boa, perfeita, agradável vontade de Deus produz tudo o que nós precisamos. Mas como é que eu faço para receber? É reclamando que Deus não me abençoa. É reclamando que eu ainda moro no barraquinho e eu queria ter uma casa. É aquele chamado crente trans, pobre trans. Nasceu rico no corpo de um pobre. Eu sei, isso foi horrível isso, né? Foi, desculpa, foi feia essa comparação. Mas é isso. Eu quero ter as coisas, mas acordo meio-dia. Eu quero crescer na vida, mas está na consagração toda madrugada. Vai para a consagração, mas nunca vai levar um currículo de manhã em algum lugar. Deus vai me dar a bênção. Vai, cara de pau, vai. A bênção de fazer você crescer e um dia perceber que ninguém mais está te ajudando. Sabe por quê? Porque está na hora de você crescer e começar a andar com as suas pernas. Está na hora de ficar lá de depender da oração do irmão e começar a orar por ti mesmo. Está na hora de você parar de achar: Deus, conserta meu casamento. Para de reclamar de tudo em casa. Começa a fazer alguma coisa para ajudar também.
Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, mas não larga a praga do WhatsApp, nem durante a oração. Eu quero, mas não faz nada para obter. Um pregador inútil, um semeador inútil, um servo inútil, porque não faz nem o que tem que fazer. Mas Deus me traz aqui nesta noite para te falar, mesmo você servo inútil, eu vou dar um jeito, eu vou te pegar onde você está, eu vou mudar você, e você vai fazer o que eu quero. Porque tem pessoas que só vão se converter com a tua pregação. Tem pessoas que só vão conhecer Jesus pela tua lágrima. Tem pessoas que vão saber quem é Jesus através de um acorde do teu violão. Tem pessoas que vão ouvir a palavra de Deus através de uma canção que você está cantando quando está fazendo comida. Nem que seja quem mandou largar a rede. Ah, Jesus. E não tenha vergonha. Se Deus te chamar para ir pregar sozinho numa praça pública, não tenha vergonha. Se ninguém estiver vendo a tua mensagem sendo pregada, não tenha preocupação. Se ninguém aplaude você quando você canta, não tenha preocupação. Se as pessoas não olham para você e te cumprimentam como uma pessoa importante que você acha que você é, não se preocupa com isso. Não se preocupa com isso. Não é um problema para você, porque o aplauso do céu que deveria ser o teu alvo, é a visão de Deus, é como Deus te olha, que deveria ser o teu alvo, e não de pessoas. Não de pessoas nunca. Porque como diz lá em Romanos capítulo 1:16, eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, transformação, cura, ressurreição, avivamento, reavivamento, trazer vida. Porque isso é o poder de Deus para o resgate de muitos. Então continue pregando a palavra, continue cantando mesmo sem plateia, continue adorando mesmo sem que alguém veja, continue semeando a palavra, porque Deus está vendo você. Aleluia, glória a Deus. Enquanto eu pensava naquilo tudo, eu ficava imaginando Deus, ninguém se converte quando eu prego, ninguém. Chega de papel também, não tem nada do que eu estou falando aqui mesmo. Tem nada do que eu estou falando aqui. A semente quando cai na terra, ela sai dos seus olhos, saiu do campo da tua visão, porque você cobriu a semente. A pergunta que, quando voltava para casa a pé, vindo da igreja do meu cunhado, depois de ter pregado a terceira vez a mensagem, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você lembra dessa canção? Você se lembra dela? Quem tem mais de 25 lembra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Veja que a semente, depois de plantada na terra, ela sai dos seus olhos. Você não vê mais a semente, mas aí é que começa o trabalho de Deus. É por isso que eu queria que você prestasse atenção nisso que eu vou te falar. Você já fez tudo o que você podia. Já orou tudo o que você podia. Seus joelhos já estão calejados. A confiança que você tinha na tua oração já até diminuiu um pouco. A esperança de que o filho teu, que foi envolvido no tráfico, está lá. Você só espera a notícia para ir no IML buscá-lo ou reconhecê-lo. Ou o teu ministério, que você só está esperando que de repente algum dia alguém chegue e fale: meu irmão, quero que você venha pregar no culto da laje. Quê? Quero que você venha pregar no culto da laje. Mas não estou preparado. Mas não era isso que você queria? Mãe, teu filho está lá na frente, lá, chorando lá. Quem? Meu filho, conversa. Você não estava orando por isso? Olha o meu ministério, olha
Tem um rapaz que está falando que Deus tocou a vida dele porque te ouviu cantar em algum lugar. Que conversa. Ah, mas não era isso que você queria. A palavra que você pregou em tal lugar, assim, Deus mudou a minha vida, fez com que minha vida melhorasse. Eu? Quem sou eu? Não era isso que você queria, miserável. Não era isso que você estava procurando. Não foi por isso que você batalhou tanto. Não foi por isso. Então por que está duvidando da palavra que Deus está trazendo para você? Que a semente que você plantou teve resultado, sim. Pedro estava na prisão. Estavam orando pela soltura dele. O anjo vai lá, causa um terremoto, quebra as cadeias, o portão se abre para o anjo. Pedro passa pela porta aberta pelo anjo e vai, bateu na porta da casa das pessoas que estavam orando por ele. Uma criança sai lá de dentro e olha para a cara dele e fecha a porta na cara dele. Não, nele não. E volta lá e fala: Pedro está lá fora. Que conversa é essa? Vai lá, vai orar. Está atrapalhando, o irmão está orando. Mas Pedro, cala a boca, vai. Aí de novo a porta batendo. Ela vai lá e olha de novo. Caramba, é ele mesmo. Pedrão está lá fora. E todo mundo lá orando: Deus salva Pedro, liberta Pedro, cura Pedro, conserta a vida dele, faz alguma coisa por Pedro. E a menina de novo: gente, Pedro está lá fora. Até que alguém fala: não está não, vou lá ver. E levanta e vai lá fora ver. Era Pedro. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu já encaminho para o final dessa mensagem. É que às vezes o que nós oramos, o que nós cantamos, o que nós pregamos, nem nós acreditamos mais. Porque se você busca Deus em oração e não acredita na oração que você faz, você não recebe. Porque para receber a bênção você precisa crer, confiar, acreditar e saber que Deus é bom e galardoador daqueles que o buscam. A semente na terra, e aqui vai uma lição para mim e para você. Quem eu sou e quem é você, quem nós achamos que nós somos, é apenas uma casca. Porque na verdade, para sermos o que nós devemos ser, nós precisamos ser plantados na terra. E plantados nós já estamos. Nós já estamos plantados aqui, amém? Estamos plantados na Rocinha, estamos plantados no Brasil, estamos plantados na nossa nação. E nós dizemos: a nossa nação, o Brasil, é de Jesus. Mas o problema todo é que nós não nascemos de novo. O problema de querer como é que eu vou dizer, um reavivamento, é porque nós nem fomos avivados ainda. E se nós fomos, foi apenas no momento do culto. Porque o problema de muitos de nós é quando o culto da laje acaba, você vai para casa e acabou. Aí alguém pergunta: foi no culto da laje ontem? Foi. Quem pregou? Foi um rapaz lá, não sei quem era ele, veio lá do Recife. Eu acho que era o Tiago. Eu acho. Ele deu uma palavra lá, mas o que foi que ele falou? Não sei. Só sei que foi uma bênção. E você está vazio de novo. Não aprendeu nada. Mas deixa eu dizer para você nesta noite: você é uma semente. Você é uma semente que foi semeada aqui. Alguém ganhou você para Jesus. Seja seu pai, sua mãe, o irmão da igreja, ou apenas ouviu pela internet, mas alguém ganhou você para Jesus. Alguém te convidou para estar aqui e você está aqui hoje. Você é uma semente. Mas para que essa semente tenha alguma coisa de valiosa nela, a semente não pode ser só uma semente. Ela precisa ser semeada na terra, como você já é. Mas a semente sofre um processo interessante. A semente precisa morrer, deixar de ser quem ela é. Ela precisa abrir mão daquela casca que a envolve, chamada, agora acho que é licopeno. Aquela casca se solta dela. Ela começa a entrar num processo de dormência. E quando você está dormente, você não percebe coisas, você não questiona coisas, você apenas está lá. A palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Se finge de morto, fica quieto, não fala nada, para de reclamar, para de fazer barulho, para de se mexer, porque Deus vai falar com você através do silêncio que você fizer. Deus vai falar com você através, vamos até ensaiar, vamos ensaiar aqui nós do grupo, vamos ensaiar. E quando eu falar no silêncio, aí pum, para. E Deus vai falar com você através da palavra que alguém pregou.
do quanto você canta, do quanto você glorifica. Mas acontece que para você ouvir a voz de Deus, você precisa ouvir a tua respiração apenas. Você precisa apenas ouvir o que o seu coração está dizendo. Porque as tuas palavras já falaram o que tinha que ser falado. Mas tem uma coisa que a semente faz quando ela lá na terra, ela está sozinha. Sozinha. Ninguém perto. Não tem ninguém falando você não é capaz. Não tem ninguém dizendo você não pode. Não tem ninguém dizendo você não tem talento para isso. Não tem ninguém dizendo quem é você para achar que vai crescer. Não tem ninguém dizendo, sabe por quê? Porque ela escolheu não ouvir a voz de quem não tem nada para falar. Ou você já viu algum fracassado elogiar um vencedor? Você não viu nenhum fracassado elogiar o teu talento. Você não viu ninguém que não tenha valor nenhum elogiar o que você tem. Você só vai ver pessoas muito melhores do que você dizendo, se levanta, vem comigo que eu estou forte, vem comigo, te levanta, eu te ajudo. Você vai ver só vencedores dizendo, eu posso te levar até onde você quer ir. Você só vai encontrar alguém que é vencedor, chegar para você e falar, eu venho comigo que eu te explico no caminho, eu tenho coisas para te falar, porque Deus me mostrou, porque eu caminho com Deus, porque eu sou de Deus. Deus tem coisas para te falar. Mas somente pessoas melhores do que você vão falar isso. E você vão dizer, você pode, você é capaz, vem comigo que eu te ajudo. Agora os fracassados dizem, meu irmão, não dá não. Você vai para onde? Lá no Rio de Janeiro? Cantar na roça. Ih, Tiago, não vai não. Vai dar não. Marlon, você vai fazer o quê? O Fest Gospel? Ih, Marlon, complicado. Lidar com crente, lidar com artista gospel é complicado. Você não me mete nisso não. Sabe por que Jesus se pregou na cruz do Calvário por mim e por você? Para que você não precisasse ouvir a voz de quem nunca se sacrificaria por você. O Rei dos Reis. E o Tiago brincou comigo, eu vim aqui lavar teus pés, eu também vou ter que lavar o teu. E se você não aceitar, eu te dou uma bifa. Pedro achou que era alguém. Vou lavar os pés. Não, o meu não. Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ah, Senhor, então lava tudo. Lava tudo. A semente lá no fundo da terra, ela passa um processo de solidão. A solidão que você enfrenta quando você entra no teu quarto, que apaga as luzes, que você se apronta para dormir e o sono miserável do sono vai embora. O sono não aparece. E você começa a pensar na dificuldade. Aí você pega o celular. Não é no celular que está o problema. Deixa para lá. Aí você liga a televisão, não tem nada para ver na televisão. E você pensa, Deus, o que eu faço agora? É a hora da solidão. É quando não tem ninguém te olhando, quando ninguém está te vendo. Encerra essa palavra dizendo para você que a semente lá no fundo da terra, ela experimenta o processo de estar a sós com Deus. E ela começa a se esforçar. Quando Deus fala, está na hora de você deixar de ser morto, deixar de ser morta e começar a fazer o propósito que eu já disse para você fazer. E ela rompe, nasce o primeiro brotinho, e ela começa a botar as raízes para baixo, buscando água, e começa a jogar os seus raminhos para cima. E o desafio é grande, porque precisa se esforçar para sair da terra. E você se esforça, e você se esforça, e sai na flor da terra uma folhinha verde, no meio de um deserto que você está passando. Uma folhinha verde aparece, é a vida brotando de onde tinha morte. É a esperança nascendo onde só havia desesperança. Sabe por quê? Porque você entendeu que o silêncio de Deus na tua solidão te disse em Isaías 41:13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Vejo muitos semeadores aqui nesta noite, muitas semeadoras aqui nesta noite. Mas tem uma coisa que as pessoas nunca vão saber: é quem é você quando você está em casa. Não sei porquê, mas Deus está me mandando falar isso aqui. Eu estou tentando encerrar 15 minutos, mas Deus está mandando dizer sobre Naamã, o general.
Um homem que ninguém podia tocar nele, porque ele era leproso, mas era o cara. Não tinha medo de morrer, não tinha nada a perder. E tem alguém me ouvindo nesta noite que está exatamente assim: não tem mais nada para perder mesmo, vou meter a cara. Eu sou o cara. As pessoas me conhecem porque eu já fui no passado. Então onde eu chegar, a pessoa vai falar: fulano chegou. E todo mundo vai aí aceitar, porque fulano chegou. Mas quando você chega em casa, que é onde você vai encontrar o seu lugar de segurança, Naamã, o cara poderoso, chega em casa depois de ter passado por uma batalha, venceu os inimigos, era o preferido do rei, era o homem de confiança do rei. Aquele homem chegava em casa se contorcendo em dores, e a sua esposa o ajudava a fazer uma coisa que mais ninguém ajudaria: tirar a armadura. Já pensou nisso? Tirar a armadura. E quando tirava a armadura daquele homem, todo banhado em sangue, a espada suja de sangue, havia matado os inimigos do reino. Aquele homem forte, poderoso, o cara bravo, valoroso, assim como eu e você, nós somos valorosos. Passamos na rua: passou, irmão, paz, meu irmão, só vitória, mentiroso. Está cheio de luta no meio, um monte de derrota no meio do caminho. Só vitória? Não, tem derrota no meio, mas a derrota me faz aprender e me faz crescer. Porque se eu faço a mesma coisa esperando um resultado diferente, eu sou um besta mesmo. E eu voltando para casa depois daquele culto, reclamando com Deus: por que eu não consigo fazer com que as pessoas se convertam? Me veio exatamente essa palavra ao coração: você gerencia a semente? Eu disse: não. Você sabe como é que é o processo da semente no meio da terra? Não. Você interfere no crescimento da semente? Não. Você faz com que a raiz dela encontre água? Você sabe onde tem a água? Você sabe a proteína que ela usa para crescer? Não. Você sabe o esforço que ela faz para sair da terra e aflorar? Não, não sei. E você está preocupado com uma coisa que não é do teu domínio. Porque mesmo que você não veja o resultado está em alguém. Mesmo que você não veja o resultado da mensagem que foi pregada, do louvor que foi cantado, da profecia que foi proferida, da palavra de bênção que foi liberada, mesmo que você não veja, o resultado está lá, porque não depende de você. A semente não depende de você. O crescimento dela não tem nada a ver contigo. A tua mão não força, a tua mão não traz vida, a tua mão não faz nada. Quem faz tudo é Deus. Por isso que quando Naamã chegava em casa, e que apenas a esposa poderia entrar na recâmara dele, começava a tirar a armadura dele, tirava os sapatos, os pés em carne viva, tirava a caneleira, a canela já estava parecendo osso, tirava aquela capa dele, mostrava as costas dele sangrando, tirava, desabotoava a armadura, tirava aquela roupa que ele usava de linho por baixo da armadura, estava pregada à pele, que só tinha sangue, pus e o fedor de vermes andando na pele. Ele era leproso, lembra? Pois é, tirava aquela armadura. Imagina aquele homem sofrendo as dores horríveis de ver a sua pele saindo junto com a armadura, assim como eu e você, quando encostamos a nossa cabeça no travesseiro e dizendo: Deus, eu lutei o dia todo. Caramba, Deus, como eu andei procurando emprego hoje. Deus, como eu fui longe para pregar a tua palavra. Eu peguei 6 ônibus, 3 para ir, 3 para voltar. Deus, caramba, que situação. E o pior de tudo, Deus, é que chega aquele cara que fala: se eu fosse você, teria falado de um outro jeito, eu teria falado um pouco menos, eu teria falado um pouco mais. Parece que nada do que eu faço tem valor. Parece que nada do que eu faço alguém é capaz de valorizar. Não é verdade? Mas para todo mundo na rua, né? O que a gente aprendeu errado, que eu tenho que dizer para todo mundo: tá tudo bem. Nós aprendemos errado isso. Nos ensinaram errado isso.
A Bíblia deu o exemplo de uma mulher que não falou para ninguém da dor dela, só vou falar com o profeta. Por que ela foi falar só com o profeta? Porque foi o profeta que foi usado por Deus para falar com ela ao longo desse ano, no ano que vem, nesse mesmo tempo, você abraçará um filho. O filho dela morreu. Perguntaram, está tudo bem em casa? Tudo bem com teu marido? Tudo bem com teu filho? Mas ela que sentia a dor dela. Mas sabe por que ela não falou para ninguém que estava tudo mal? Porque ninguém tinha nada a ver com a vida dela. Você sabe qual é o nosso problema? É achar que se eu contar o meu problema para o Marlon vai ter como me ajudar. É que se eu contar o problema para a irmã do girassol, o girassol da roupa dela também vai ser um girassol na minha vida. Só que Deus trata com ela de um jeito, trata comigo de outro, trata contigo de outro, trata com a irmã de outro, trata com a irmã de outro jeito, trata com você de um jeito, trata com você de outro. Deus é quem opera tudo em nós. Somente em tua casa é que sabem que tipo de semeador você é. É quando tira a tua armadura, é ver a lepra que você é. É que quando tiram a tua armadura que te colocava como uma pessoa forte, é que vem a tua fragilidade. A força daquele homem, vamos pegar esse exemplo positivo pelo menos. A força de Naamã era a sua maior fraqueza. Por que eu digo isso? Aquele homem não tinha mais nada para perder. Por quê? Se eu morrer é lucro. Já estou todo ferrado mesmo. Eu estou leproso. Daqui a pouco vai cair os meus olhos, minhas orelhas vão cair, os meus dedos não vão mais segurar uma espada, o meu braço não vai mais segurar o escudo. Eu só estou vendo a proximidade da morte. Está tudo uma droga. Então que se dane. Eu vou para a guerra. Meu casamento já está uma porcaria mesmo. Eu cheguei em casa a hora que eu quiser. Vou ficar na vigília a noite toda. Deixa de ser cara de pau, covarde. Vai para casa, dá um beijo na tua esposa. Eu vou para a vigília orar por ela. Não, meu irmão, tem hora que você não tem que orar não. Você tem que agir às vezes. Porque foi você que ofendeu, foi você que errou. Eu não vou falar com aquele mala do meu marido porque ele foi grosso comigo. Enquanto ficar degladiando desse jeito, não tem casamento que sobreviva. É preciso que um se cale para ouvir a dor do outro. É preciso que você ajude a tirar a armadura desse cara forte, dessa mulher forte, porque embaixo da armadura só tem dor. É preciso que você entenda que quando você semeia tem que ter fruto na sementeira. E dessa semente vai nascer o produto que você vai fazer o pão. E quando você semeia na beira da estrada para todo mundo ver, passarinho come, no passarinho não faz nada por você. Quando você semeia no meio de espinho, só vai ter gente para te impedir. Se você fala com pessoas que não estão nem aí com o teu problema, é isso que você vai ter. Agora, quando você semeia o seu problema na terra boa, que é o coração de Deus, a solução chega para você. Encerro essa palavra, eu acho que já disse isso umas 30 vezes já. Encerra essa palavra dizendo para você: Deus está te dando uma oportunidade hoje de fazer a diferença, ressuscitar o que está morto, uma nova chance para recomeçar, para não ter que ouvir como eu estou ouvindo todo dia: quem mandou largar? Não larga a tua rede ainda, não para ainda, para de forçar os outros, mas comece a fazer você por você aquilo que só você pode fazer. Já cuidou de tanta gente, agora cuida da tua saúde mental, da tua saúde física, porque você já fez tudo o que podia. Tá vendo, minha irmãzinha? Você já fez tudo o que você podia. Tudo. Agora se aquieta. Se aquieta. Deus não precisa da tua ajuda. Deus não precisa da tua ajuda. Deus só precisa que você se abra para Ele. Deus só precisa que você fale por Ele. Mas na hora que Ele mandar. Eu vou encerrar cantando uma canção. Fui desafiado pelo Valério. Não vou cantar quem mandou largar a rede, não. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte a teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma
qual será no futuro teu lar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Com tua alma manchada não pode nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com o coração limpos poderão ver o gozo do céu. Canta comigo. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Que a semente plantada no teu coração nesta noite encontre um terreno fértil para prosperar. Que a tua vida seja uma semente plantada onde você mora, e que onde você mora percebam, até no teu silêncio, que ali vai um homem e uma mulher de Deus, que faz a diferença com seu proceder, com seu andar, com seu levantar, com seu cantar, com seu pregar, com seu orar, com seu comportamento em casa. Que a graça de Deus, que é um favor que você não merece, que a misericórdia de Deus, que não te dá o que você merece, que te alcance a cada dia, e que a semente que é você prospere, cresça e dê frutos a 100 por 1, e que a tua palavra seja sempre bênção, 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 e que o Eterno veja você com o olhar daquele que te criou para ser alguém que faça a diferença, e que vai subir as lajes, aos morros, aos campos, aos vales, e vai mostrar que Deus é o Senhor, Ele é o dono da ceifa, e o fruto da flor é dele, é Ele quem faz, e é Ele quem ordena a bênção na tua vida, em nome e por amor de Jesus. Que Deus abençoe. Amém.